Olá, meus irmãos, muito boa noite. Uma boa noite também aí aos nossos amigos, a todos que acompanham essa nossa live. Por gentileza, vamos abrir aí as nossas Bíblias para os Salmos de número 1. Nós vamos fazer a leitura destes Salmos. Salmos de número 1, façamos a leitura. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Bendito e amado Deus, Tu és soberano, Deus. Tu és digno de ser amado, adorado e servido por nós. Obrigado pela porção da Tua palavra que acabamos de ler. Enche os nossos corações de alegria com a presença do Espírito Santo, para que possamos adorá-lo na beleza da Tua santidade, Deus. Nós suplicamos por aqueles que aqui estão e aqueles que estão acompanhando a transmissão desta live, que essas pessoas sejam impactadas pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor seja exaltado e glorificado. Pedimos estas coisas no nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos adorar a Deus nesse instante. Quero convidar vocês a ficarem de pé para louvarmos a Deus com o primeiro cântico. Boa noite, igreja. Em Salmo 66, do versículo 1 ao 4, diz assim: Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória a seu louvor. Dizei a Deus: qual terrível é tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só de devoção, que leva ao céu o seu
doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de dulçor. Desejo a vida que findar, com fé e amor constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Antes de passarmos para o segundo cântico, vamos aqui dar alguns avisos. No próximo sábado nós temos aí com a tia Vanessa às 15 horas, os juniores pelo Skype, às 19 horas a mocidade com o seminarista Leandro, também pelo Skype. Domingo pela manhã às 9 horas nós temos a nossa escola bíblica dominical e às 19 horas o culto de adoração ao nosso Deus. Vamos para o segundo cântico. De todas as terras irão chegar, um a um, na eterna mansão para ali morar. Sim, um a um, vestidos de trajes celestiais, bem longe do mundo e dos tristes ais, desfrutam com Cristo a perfeita paz, gozando uma vida que satisfaz, no eterno lar, querido lar, em luz entrando um a um, no eterno lar, no lindo lar, sim, um a um. Também nós havemos de ali chegar, um a um, da glória dos salvos compartilhar, sim, um a um. Irão uns entrar neste lar de além, sem muito sofrer no viver de aquém, mas outros terão de lutar, sofrer, porém hão de entrar sem desfalecer, no eterno lar, querido lar, em luz entrando um a um, no eterno lar, no lindo lar, sim, um a um.
humildes, submissos a ti, Senhor. Todos nós queremos viver sobre o teu favor. Sim, todos nós contigo almejamos participar da vida gloriosa do eterno lar. Ó tu que dominas a terra e os céus, transporta-nos todos nos braços teus, no eterno lar, querido lar, em luz entrando um a um, no eterno lar, no lindo lar, sim, um a um. Glória a Deus. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Muito obrigado aí aos nossos irmãos do louvor, nossas irmãs. Por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta aí nos Salmos de número 1, se você não fechou, mas se fechou, abra lá para os Salmos de número 1, pois vamos meditar nesses Salmos hoje à noite. Salmos de número 1. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta para estudarmos essa passagem. Leiamos novamente os Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. À luz deste texto, nós vamos pensar juntos sobre os segredos da felicidade. Os segredos da felicidade. Em que consiste os segredos da felicidade à luz destes salmos que acabamos de ler? Primeiramente, o segredo da felicidade consiste em ter uma vida dirigida pela palavra de Deus. O segredo da felicidade consiste em ter uma vida dirigida pela palavra de Deus. É importante observarmos a maneira como o livro dos Salmos se inicia. Os 2 primeiros salmos são declarações e não orações, como a maioria dos salmos. Lado a lado, os 2 primeiros salmos formam o pensamento exato pelo qual devemos ler o restante do livro. No primeiro, o salmista vai contrastar 2 caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O caminho dos justos é caracterizado por um estilo de vida dirigido pela palavra de Deus. O caminho dos justos é marcado pela felicidade por evitarem o mal e escolherem o bem. Já o caminho dos
ímpios é o inverso. O caminho dos ímpios é marcado pela infelicidade, por escolherem o mal e evitarem o bem. A verdadeira felicidade consiste em ter uma vida dirigida pela palavra de Deus. Aquele que tem uma vida dirigida, isto é, guiada pela palavra de Deus, evita o caminho do mal. Senão vejamos, primeiro, a palavra de Deus nos exorta a evitar andar segundo o conselho dos ímpios. É o que diz aí logo no início. Bem-aventurado, isto é, feliz. E essa palavra no hebraico, ela foi traduzida pela Septuaginta, que é o Antigo Testamento na língua grega, por Macarius, e essa palavra significa feliz. E feliz é aquele que evita andar segundo o conselho dos ímpios. Mas quem são os ímpios aqui? O ímpio é o tipo de pessoa que não leva Deus a sério. O ímpio, ele pode até ser um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão. Todavia, ele jamais leva Deus a sério. Ele não consegue levar Deus a sério, embora tenha essas qualidades. Seja um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão, mas quando se trata de assuntos espirituais, de assuntos que envolvem a pessoa de Deus, a palavra de Deus, ele não consegue levar Deus a sério. Andar segundo o conselho dos ímpios é passar a tomar decisões de acordo com esses conselhos. Andar segundo o conselho dos ímpios é deixar os conselhos de Deus de lado. Ainda mais quando os conselhos dos ímpios vão na contramão da palavra de Deus. Quando alguém opta por seguir os conselhos dos ímpios e deixa de lado o conselho que procede da boca de Deus, que está na sua palavra, essa pessoa então começa a tomar decisões segundo o conselho dos ímpios e não segundo os conselhos de Deus. Segundo, a palavra de Deus também nos dirige a evitar não apenas andar segundo o conselho dos ímpios. A palavra de Deus também nos dirige, ela nos exorta a não seguir a conduta dos pecadores, ainda no versículo de número 1. Bem-aventurado, isto é, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e mais o que está aí? Que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, que não imita a conduta dos pecadores. E quem é o pecador? O pecador é aquele que vive deliberadamente na prática do pecado. Esse é o tipo de pessoa que vive de uma forma totalmente oposta a uma vida de santidade. Imitar a conduta dos ímpios é passar a viver uma vida deliberada na prática do pecado. Imitar a conduta dos ímpios é fazer o caminho inverso do caminho da santidade.
Quem imita a conduta dos ímpios passa também a viver deliberadamente na prática do pecado. Terceiro, ainda no verso 1, a palavra de Deus também nos dirige a evitar que nos assentemos nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores. O zombador, além de viver deliberadamente na prática do pecado, ele começa a dar risada das coisas sagradas. Ele começa a fazer chacota das coisas de Deus. Ele começa a fazer piada das coisas sagradas. Ele começa a vilipendiar a nossa fé. Ele começa a zombar dos cristãos. E a nossa fé passa a ser um entretenimento para os escarnecedores. Assentar-se na roda dos escarnecedores, dos zombadores, é dar ibope para quem não merece ibope. Assentar-se na roda dos escarnecedores é correr o risco de dar risada daquilo que não se deve dar risada. Assentar-se na roda dos escarnecedores é passar a concordar com o estilo de vida deles, cuja Bíblia reprova. Irmãos, é bem verdade que não temos como evitar estar no mundo. Mas, por outro lado, temos como evitar com que o mundo esteja dentro de nós. Podemos evitar com que estas coisas estejam dentro de nós. O indivíduo que não evita o conselho dos ímpios, que imita a conduta dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores, está deixando de ter uma vida dirigida pela palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. A palavra de Deus deve ser levada a sério. O indivíduo que segue o conselho dos ímpios, que imita a conduta dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores, está deixando de ter uma vida dirigida pela palavra de Deus. Se passarmos a seguir os conselhos errados, o que vai acontecer? As nossas decisões vão ser erradas. Se passarmos a imitar a conduta dos pecadores, certamente teremos um estilo de vida errado. Se passarmos a nos assentarmos na roda dos zombadores, daqui a pouco estamos dando risadas, como eles, das coisas sagradas, das coisas santas. Não sigamos o conselho dos ímpios. Antes, sigamos os conselhos de Deus. E são dados por homens de Deus. Segundo, não imite a conduta dos pecadores. Imite a conduta de homens e mulheres de Deus. Terceiro, não se assente na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Antes, assente-se na roda dos oradores. Homens e mulheres que oram, homens e mulheres que estudam a palavra, homens e mulheres que procuram imitar servos e servas de Deus, cujo exemplo está registrado nas Sagradas Escrituras, cujo exemplo também está na história da igreja. O segredo da felicidade consiste em quê? Em primeiro lugar,
em ter uma vida dirigida pela palavra de Deus. A sua vida é dirigida pela palavra de Deus? Mas em segundo lugar, o segredo da verdadeira felicidade também consiste em ter uma vida que tem deleite, prazer na palavra de Deus. Veja comigo o verso 2, o que diz: antes tem o seu prazer, ou seja, antes tem deleite na palavra de Deus. Essa expressão que aparece aí logo no início, antes, é uma expressão usada pelo salmista para enfatizar o que é que eu e você devemos fazer para sermos considerados pessoas felizes. Primeiro, ter prazer na palavra de Deus e se deleitar nela é tê-la como a fonte inesgotável de toda satisfação. Ter prazer na palavra de Deus é debruçar-se sobre o texto sagrado e desejar ardentemente saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Terceiro, ter prazer na palavra de Deus é visualizá-la como a maior dádiva, a maior preciosidade escriturística que temos em mãos. Ter prazer na palavra de Deus, meus irmãos, é tratá-la como um livro singular e útil para todas as esferas da nossa vida. Vale a pena destacar aqui uma peculiaridade que aparece nestes dois versos, no verso 1 e no verso 2. No versículo de número 1, nós temos aqui os verbos no tempo perfeito, o que indica um estilo de vida determinado. No segundo verso, nós temos o verbo meditar, que ao contrário dos verbos que aparecem no verso de número 1, que estão no tempo imperfeito, o verbo meditar que aparece no versículo de número 2 está no tempo imperfeito, o que indica uma prática constante de vida, uma prática constante, contínua de meditar, de ter prazer na palavra de Deus. E o significado aqui desse verbo meditar é mastigar, ruminar, é pensar cuidadosamente, é refletir sistematicamente, paulatinamente, até que se entenda o propósito do texto para as nossas vidas. O prazer na palavra de Deus e o meditar sobre a palavra de Deus são duas coisas inseparáveis. São duas coisas que andam sempre de mãos dadas. E por quê? Porque meditamos naquilo que temos prazer. E se não tivermos prazer na palavra de Deus, dificilmente nós vamos meditar nela. Mas quando temos prazer nas Escrituras, nós nos debruçamos nela, nós até nos afadigamos de estudá-la. E isso traz alegria ao nosso coração, porque a palavra de Deus tem que ser para mim e para você a maior fonte de prazer. Deixe-me aqui alistar algumas razões do porquê eu e você devemos ter prazer na palavra de Deus. Primeira, devemos ter prazer na palavra de Deus porque ela é mais doce do que o mel
e o destilar dos favos. Segundo, devemos ter prazer na palavra de Deus, porque ela é mais valiosa do que o ouro, e o ouro refinado. Terceiro, devemos ter prazer na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Quarto, devemos ter prazer na palavra de Deus, porque ela é o alimento espiritual que tanto precisamos. Quinto, devemos ter prazer na palavra de Deus, porque ela é colírio para os nossos olhos e bálsamo para a nossa alma. Sexto, devemos ter prazer na palavra de Deus, porque ela nos fala do pão da vida, a luz do mundo. Ela fala da água que mata a nossa sede. Ela fala da porta estreita. Ela apresenta o Filho de Deus e nos dá a salvação. Sétimo, devemos ter prazer na palavra de Deus, porque ela nos dá paz e alegria perene. Mas deixe-me aqui também alistar algumas razões do porquê eu e você devemos meditar na palavra de Deus. Primeiro, devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus, porque através dela conhecemos o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo, devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus para não sermos levados pelos ventos de doutrina. Devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus para não sermos enganados pelos falsos mestres. Terceiro, devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite para vivermos uma vida cristã que agrada a Deus. Quarto, devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus para saber o modo como devemos amar, adorar e andar com Deus. Quinto, devemos meditar na palavra de Deus para entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Sexto, devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus para sermos edificados, exortados e encorajados pela palavra de Deus. Sétimo, devemos meditar de dia e de noite na palavra de Deus para sermos crentes que cavalgam na verdade. O segredo da verdadeira felicidade consiste numa vida que se deleita na palavra de Deus. Mas em terceiro e último lugar, o segredo da verdadeira felicidade consiste na dependência da palavra de Deus. Versículo de número 3, leia comigo novamente o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz, prospera. É maravilhoso observar o modo como os escritores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, escreveram. Aqui no verso 3, o salmista vai usar a metáfora da árvore plantada junto a ribeiros de águas para comparar aquele que tem a sua vida dirigida pela palavra e tem deleite na palavra de Deus. Assim como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas é viçosa, segura e frutífera, assim também é aquele que teme a Deus. Assim também é aquele que teme a Deus. Qual é a parte mais importante de uma árvore? A parte mais importante
diante de uma árvore são as suas raízes. Raízes que estão penetradas no solo e retiram dele a água e os nutrientes necessários para que ela se mantenha viçosa, segura e frutífera. Assim também são aqueles que estão arraigados, enraizados na palavra de Deus. Todos quantos estão fincados na palavra de Deus, retiram de lá a água da vida, retiram de lá os nutrientes espirituais para se manter um crente viçoso, seguro e frutífero. Do modo como a árvore plantada junto a ribeiros de águas depende da água que rega as suas raízes para dar frutos, eu e você também dependemos da palavra de Deus para darmos frutos. Meus queridos, nós só vamos dar frutos se a nossa vida estiver arraigada nas Escrituras. Nós só vamos dar frutos se estivermos ligados à videira verdadeira, que é Cristo. Só seremos crentes eficazes neste mundo, só seremos cristãos frutíferos neste mundo, se a nossa vida estiver enraizada nas Escrituras, se meditarmos nela de dia e de noite, assim então seremos crentes eficazes, seremos crentes frutíferos para a glória de Deus. Mas não nos enganemos, se a nossa vida não estiver enraizada nas Escrituras, mas sim neste mundo, dificilmente daremos frutos para a glória de Deus. Em João 7, do 38 a 39, Jesus vai dizer que quem nele crê, rios de água viva fluirão de dentro dele. E no verso 39 ele explica a que ele estava se referindo com rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, lhes será dado o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o rio de águas vivas que jorra dentro de nós para dar frutos para a glória desse Deus. É bem verdade que com o passar dos anos, uma árvore ela pode secar e morrer, mas todos quantos estão arraigados, enraizados na palavra de Deus, permanecerão firmes, continuarão sendo viçosos, seguros e frutíferos, pelo fato de estarmos enraizados nas Escrituras, pelo fato dessas nossas raízes estarem sendo regadas pela palavra de Deus, pelo fato de estarmos retirando os nutrientes espirituais, os quais tanto precisamos para permanecermos firmes em Cristo Jesus. Os que têm sua vida dirigida pela palavra de Deus e se deleitam na palavra de Deus de dia e de noite, ganharão almas para Cristo. Edificarão a igreja por meio dos dons que receberam de Deus. Exaltarão a Deus e praticarão as boas obras preparadas de antemão pelo próprio Deus. Na parte primeira aqui deste salmo, o salmista mostrou o caminho do justo. Agora, veja você, a partir do versículo 4, que o salmista passa a mostrar o caminho dos ímpios. Veja comigo, versículo de número 4. Não são assim os ímpios,
mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A partir desse verso, o salmista então passa a mostrar o caminho dos ímpios. E ele inicia então o versículo 4 dizendo: não são assim os ímpios. Não são assim como? Os ímpios não deixarão de evitar o conselho de outros ímpios. Os ímpios não deixarão de imitar a conduta de outros ímpios. Os ímpios não deixarão de se assentar na roda dos zombadores. Os ímpios não serão como essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem e tudo quanto faz prospera. A Bíblia diz aqui que os ímpios são comparados a quê? A folhas que o vento espalha. A Bíblia diz que os ímpios não subsistirão no dia do juízo. A Bíblia diz que os ímpios serão separados dos justos. Caminhemos aqui para algumas aplicações. Primeira, a verdadeira felicidade, lembre-se disso, à luz destes salmos, consiste no quê? Numa vida que é dirigida pela palavra de Deus. Numa vida que é dirigida pela palavra de Deus. A palavra de Deus é bússola. A palavra de Deus é um mapa para a felicidade. Através dela, encontramos a fonte inesgotável de toda a felicidade, que é Deus, que é o Senhor Jesus. Segundo, a nossa verdadeira felicidade depende de uma vida que se deleita na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é prazerosa, ela é valiosa, ela é luz para o nosso caminho, ela aponta para o único caminho da salvação, que é Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo de número 6. Terceiro, a nossa verdadeira felicidade não depende de uma boa saúde. A nossa verdadeira felicidade não depende de uma bela casa. Não depende do carro do ano. A nossa verdadeira felicidade não depende de todos os diplomas que as universidades podem nos fornecer. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, são boas. Todavia, a verdadeira felicidade à luz das Escrituras depende de Deus. A verdadeira felicidade à luz da Bíblia está em Deus. Chegará o dia em que Deus, o justo juiz, separará o trigo do joio, as ovelhas dos bodes e os grãos da palha. E nenhum ímpio poderá subsistir nesse dia. Nenhum ímpio poderá subsistir nesse dia, se tal não se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que a verdadeira felicidade consiste, primeiramente, numa vida dirigida pela palavra de Deus. Segundo, lembre-se que a verdadeira felicidade, à luz destes salmos, consiste numa vida que se deleita, que tem prazer na palavra de Deus. E por fim, não se esqueça que à luz destes salmos, a verdadeira felicidade consiste
na nossa total dependência de Deus. Vamos orar. Senhor, louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra, Deus. Que nossa vida seja dirigida por tua palavra, Deus. Que possamos nos deleitar, ter prazer nas sagradas escrituras. E depositar a nossa vida no teu altar. E depender única e exclusivamente do Senhor. Faz estas coisas para a tua glória e para o nosso bem. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente o restante de semana de vocês, aos amigos que acompanham aí a nossa live por meio da internet, e até um próximo culto presencial, como também por meio da live. Um grande abraço e até lá, se Deus assim nos permitir.